Deus abençoe você, toda a sua casa. Receba o amor, a graça, o favor, o poder, a coragem e a ousadia que vem do trono da graça de Deus diretamente para você. No final de dezembro, eu estava perguntando a Deus o que podemos fazer para ter uma vida transformada. Como eu posso aprimorar a vida? O ano vai virar, coisas antigas vão ficar em 2024. O que é que nós devemos levar para 2025? A que nós devemos nos dedicar, que vai realmente trazer transformação para nós e para a nossa família. E eu senti muito forte no coração a importância de entrar com profundidade no estudo sobre oração. A oração é o canal que o ser humano ativa para trazer a divindade para agir na sua vida. O sobrenatural entra no mundo natural através da oração. Como cristãos, nós temos dentro de nós o canal desentupido para termos acesso a Deus. Cristo garantiu que o véu fosse derrubado. O véu era o que fazia separação entre a divindade e o ser humano. Na cruz do Calvário, o véu rasgou, caiu. O véu de onde? O véu do santuário. O véu que separava um lugar chamado Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote, de todos os sacerdotes que existiam, um era o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, depois de passar por uma purificação, tinha permissão de Deus para acessar o Santo dos Santos. Na cruz do Calvário, essa separação foi rompida. Nós ganhamos o direito de ter livre acesso ao lugar chamado Santo dos Santos, ao trono da graça. O que é o trono da graça? O trono da graça é o trono onde Cristo está governando a humanidade. E a graça aqui quer dizer que ele está governando com poder. Poder este que vai ser disponibilizado para aqueles que acessarem o trono da graça. Nós tivemos 2 estudos abordando o que é oração. E hoje nós vamos entrar em como devemos orar. Como é que a Bíblia nos ensina que devemos orar? Eu quero que você que está chegando aqui já se inscreva no canal, aperte aí o sininho para ativar as notificações. Desta forma, o YouTube vai te avisar quando cada estudo é publicado. Um homem vivendo a vida sem Deus, ele está vivendo um período limitado. Quando ele morrer, tudo que ele construiu aqui se acaba. Ele não vai levar para nenhum lugar nada com ele. Um homem vivendo uma vida ao lado de Deus, uma vida sendo guiado por Deus, uma vida na qual Jesus Cristo é Senhor e Salvador, este homem está conectado ao divino, está conectado à eternidade. Tudo o que está fazendo em todos os dias que passa aqui na Terra estão sendo gerenciados, orientados, instruídos por Deus. E todas as ações vão com este homem para a eternidade. Nada do que se faz aqui na Terra, quando estamos conectados a Deus, fica perdido, nem é desperdiçado. Com Deus não há desperdício. E foi aí que eu entendi essa necessidade de aprofundarmos na oração, pois a oração é o que faz a conexão entre o homem e Deus. É através da oração que nós vamos descobrir mais sobre Deus. É através da oração que nós vamos descobrir mais sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso propósito. É através da oração onde nós temos oportunidade de explorar todo e qualquer assunto que estiver interessando, que for uma necessidade para nós no momento. Eu comecei aqui a pensar e a orar e perguntei ao Espírito de Deus o que é que eu posso tentar explicar para eles que se compara com a oração. Então vamos lá, num corpo humano, se eu pegar o corpo humano, o sangue circulando dentro do corpo, esse sangue ele passa por veias e por artérias, mas é por causa da presença do sangue que energia é gerada para que o ser humano tenha vida. Num carro, o carro ele precisa de combustível para andar. Ele pode estar com óleo no motor, a mecânica dele pode estar lá bem direitinho, os pneus estarem cheios, os bancos no lugar, tudo do carro bonito, mas sem combustível aquele carro não vai caminhar. A oração, ela é como o sangue para o corpo humano, como o ar também para o ser humano e é como o combustível para o carro. Um cristão que ora é um cristão que está alimentando a sua vida com a presença de Deus, com o ensinamento de Deus. É um cristão que está cada vez com mais intimidade de Deus, porque quanto mais se ora, mais se quer orar.
Quanto menos se ora, mais distância existe entre a pessoa e o divino, mais barreiras existem, menos proximidade, menos experiência. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Deus nós vamos ter, mais nós vamos ser instigados para orar. Então eu quero começar o estudo de hoje com o versículo até que eu já falei no estudo passado, mas abordando ele de outro ângulo. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orar sem cessar, orar continuamente. Nós vamos abordar como orar. É uma pergunta que muitos têm, principalmente os que estão iniciando. Eu lembro que passou na minha cabeça 1000 vezes como é que eu vou orar, porque eu era acostumada a rezar, a repetir frases feitas, repetir orações feitas. E agora eu estava sendo introduzida à oração, que é uma forma de eu expressar as minhas necessidades, as minhas perguntas, as minhas questões, as minhas curiosidades ao divino e aguardar. Em 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo ao cristão que ele precisa orar continuamente. Então temos aqui o alerta de Paulo que a oração é uma ferramenta para usarmos em todo o tempo. Usarmos ao acordar, usarmos ao longo do dia, usarmos ao dormir, usar quando tudo está bem, usar quando estamos num problema, num dilema, usar a oração todo o tempo, porque isso significa que estamos incluindo Deus em todas as nossas atividades. Não estamos mais sozinhos, não estamos no mundo sozinhos. Podemos estar no mundo sozinho, ou seja, uma pessoa vivendo sem Deus, e podemos estar no mundo com Deus, mas sem acessar o divino, e podemos estar com Deus e acessando o divino todo o tempo. É através da oração que acessamos o divino todo o tempo. Nós precisamos compreender que Deus ele é onipresente. Isso significa que ele está presente em todos os lugares, todo o tempo. E também onipotente. Ele pode todas as coisas. Quando oramos, precisamos ter isso em mente, que Deus acessa as nossas orações. Número 1, então podemos orar na mente, orar no pensamento, falar com Deus no pensamento. E eu vou usar esse tipo de oração no pensamento quando eu estou num lugar com muitas pessoas, quando eu estou numa situação que eu não quero me expor, eu oro a Deus na mente, no pensamento. Pode ser que eu use também essa oração na mente, no pensamento, quando eu estou em casa. Eu não estou numa situação com muitas pessoas, eu estou em casa, eu estou no meu quarto, mas eu quero orar na mente, orar em secreto. Quando eu oro na mente, eu estou orando e só Deus está tendo acesso ao que eu estou orando. A segunda maneira que nós podemos orar é orar em voz alta. O Salmo 66, versículo 17 diz: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Orar falando em voz audível. Eu posso orar em voz audível em casa, eu posso orar em voz audível na igreja, eu posso orar e devo orar em voz audível quando eu estou orando com uma outra pessoa, quando eu estou orando com várias outras pessoas, porque as outras pessoas não têm como entender a oração que eu faço na mente. Eu tenho que usar a voz audível para me comunicar com Deus e, ao mesmo tempo, permitir que as outras pessoas que estão naquele ciclo, naquele lugar de oração, possam concordar com a oração, e aí todos estamos em comunhão, introduzindo ao trono da graça de Deus a nossa oração. Eu posso orar, então, em voz audível só com um grupo pequeno de pessoas ou com mais uma pessoa. Eu posso orar eu e meu marido em voz audível, eu e meu filho em voz audível. Na mesa, eu, marido e filhos, a oração é em voz audível. Eles não conseguem ler a oração que nós fazemos na mente. Eu falei no estudo de ontem que eu estava numa agonia quando a pessoa que faz a limpeza do meu flat e leva tudo para a lavanderia me contou a crise que está de água lá em Muro Alto, sem as lavanderias quererem pegar, e eu na mesma hora disse, vamos orar. Eu tinha que fazer uma oração em voz audível para que ela ouvisse a minha oração e juntas nós concordássemos. Existem outras situações que nós oramos em voz audível. Oração de guerra espiritual, de batalha espiritual. A parte que é com Deus, nos submetendo a Deus, nós podemos fazer sim na mente. Mas quando chega na parte de resistir ao diabo, de ordenar ao diabo, nós precisamos fazer em voz audível. O diabo não lê a nossa mente. O diabo precisa ouvir a nossa voz ordenando a ele o que é, para que ele cumpra, faça, obedeça no poder do nome de Jesus.
Um outro tipo de oração é orar sendo auxiliado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar com a nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Isso quer dizer que o Espírito de Deus intercede por nós a Deus. Deus providenciou que nós estejamos bem assessoradas em todo o tempo. Por isso que o Espírito de Deus mora dentro de nós. É o Espírito de Deus que vai nos ajudar a orar, a levar para Deus o nosso pedido, levar para Deus o nosso clamor. Muitas vezes nós sabemos exatamente o que falar, outras vezes nos faltam palavras. Não é porque falta palavra que nós não vamos orar. Fiquemos na presença de Deus e peçamos humildemente: Espírito Santo de Deus, me ajuda a orar, me ajuda a levar o que eu estou precisando para Deus, porque eu nem estou sabendo o que falar, como falar nessa circunstância, nessa situação. Nós precisamos entender isso. O Espírito de Deus está dentro de nós. O que precisarmos, nós pedimos a Ele, e ao praticarmos, nós vamos sendo ensinadas. Não tem como aprender a orar sem orar. Não tem como aprender a orar vendo uma pessoa orar. Você vê a pessoa orar para se inspirar. Você vem num estudo desse para ouvir mais, para que a sua mente seja expandida, para que o seu conhecimento seja aumentado. Entretanto, se você não dedicar tempo a praticar, você não vai experimentar os mistérios que existem contidos dentro da oração. Você não vai acessar a graça. Você não vai acessar o poder que existe no trono da graça. Você vai estar sempre perto de outras pessoas que acessam. Você vai acreditar até que as outras pessoas sabem orar melhor do que você, sabem falar com Deus melhor do que você, pelas histórias que elas estão contando, e cada vez você vai orar menos. Isto não é verdadeiro. Isto aí é um lapso de ensinamento. Isto aí é o engano que o inimigo quer que você caia nele. O inimigo quer que você se sinta sempre despreparado, desprotegido, sem assessoria, enquanto Deus já garantiu que você tem o melhor professor. O melhor professor de todos é o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que estava com Cristo quando a palavra foi escrita. Foi o Espírito de Deus que estava com Deus quando o mundo inteiro, todas as galáxias, todas as ordens foram criadas, todas as leis foram criadas. O Espírito de Deus estava na criação. O Espírito de Deus estava no Antigo Testamento inteiro. O Espírito de Deus assessorou todos os profetas, todas as pessoas que nós lemos na Bíblia. O Espírito de Deus estava assessorando aquelas pessoas. E o Espírito de Deus está dentro de nós. Através da morte de Cristo na cruz, uma nova era foi inaugurada. O Espírito de Deus só está dentro das pessoas do Novo Testamento, só depois que Cristo morreu na cruz. O poder de Deus dentro de nós para nos auxiliar a entender a palavra de Deus, a falar com Deus, a ter mais e mais intimidade com Deus. Então eu quero lhe exortar, eu quero lhe estimular, eu quero que você ore e ore mais e mais, porque eu quero que você tenha muitas experiências com Deus, muitas histórias para contar de orações respondidas. As suas orações só vão ser respondidas se algum dia você colocar ela no altar. Enquanto você não ousar orar, enquanto você não ousar pedir, você vai continuar olhando, vendo pessoas que realizam grandes feitos com Deus, e você não vai fazer parte desse rol. E tudo não é porque aquela pessoa é diferente de você, e sim porque aquela pessoa ousou orar mais vezes do que você. A quarta forma que a Bíblia nos traz sobre como orar está em 1 Coríntios 14, 2. Orar em línguas estranhas. Aquele que fala em línguas estranhas fala com Deus, mas não com os outros, visto que os outros não poderão entendê-lo. É verdade que poderá estar a falar pelo poder do Espírito, mas será como algo misterioso. O Espírito Santo de Deus, além de estar habitando dentro de nós para nos assessorar na vida em comunhão com Deus, para nos assessorar em oração, ele também distribui aos homens dons, e entre eles está o dom de orar em línguas estranhas, línguas misteriosas. O versículo aqui explica que essa língua misteriosa é uma forma de conversar diretamente com Deus, não é compreensível a outro ser humano, visto que o outro ser humano não vai compreender aquela língua estranha, a não ser, tem um outro versículo que explica que a pessoa tenha recebido o dom de interpretar a língua estranha. Então, um dos dons é orar em língua estranha. A pessoa pode ter o dom de orar em língua estranha sem ter o dom de interpretar a língua.
Nem a própria pessoa, quando está orando naquela língua, se ela não tiver o dom de interpretação, ela nem sabe o que ela está falando com Deus. Ela só confia que é o Espírito de Deus orando com ela, através dela, para Deus. Mas a pessoa pode orar em língua estranha e ter o dom de interpretar a língua estranha. Então a pessoa vai orar naquela língua estranha e, por causa do dom de interpretação, já vai estar compreendendo o que está orando. O apóstolo Paulo, ele nos explica no livro de 1 Coríntios que a pessoa que ora em línguas estranhas para si mesmo, ela está edificando a ela própria. O mistério está acontecendo com ela quando ela está orando e Deus está trabalhando. Mas se ela está numa comunidade e ela vai orar em língua estranha, ela deve orar se ela sabe que ali na comunidade existe alguém que interpreta a língua. Porque imagina ela parar, falar tudo que ela tem para falar naquela língua estranha e todo mundo ficar um olhando para o outro sem compreender nada, haver navios. Então, nós oramos em língua estranha, sozinhos, para edificação própria. E oramos em língua estranha no meio do corpo de Cristo, para edificação do corpo. Quando entregamos uma mensagem da parte de Deus, quando temos uma exortação da parte de Deus, uma profecia da parte de Deus, que o intérprete vai colocar para que todos ali recebam e sejam edificados. Que possamos praticar o que já sabemos e aquilo que para nós está sendo novo, que possamos exercitar. Eu quero te desafiar a ter essa consciência que o Espírito de Deus está dentro de você, a pedir ajuda dele, os dons que você ainda não acessou, pedir que ele lhe leve a acessá-los, a experimentá-los. O ato profético vai ser, como o Espírito de Deus está dentro de você, você vai escrever aí: tenho ajuda sobrenatural nas minhas orações, serei mais ousado. Tenho ajuda sobrenatural nas minhas orações, serei mais ousado. Tudo aquilo que nós temos e não usamos, nós não estamos desfrutando. Eu tive uma aluna que ela tinha carro, ela tinha carteira, ela tinha o dinheiro para botar gasolina, mas ela não tinha coragem de botar o carro na autoestrada, de pegar a BR e ir até a fazenda do pai. Todas as vezes que ela precisava ir visitar os pais na fazenda, ela precisava contratar um motorista, ela precisava pegar um transporte público, até o dia que ela entendeu que ela já tinha o carro, ela já tinha a carteira, ela já tinha o dinheiro de botar a gasolina. O que ela precisava fazer era ativar tudo que ela já tinha e usar com coragem. Botou o carro na BR, foi visitar os pais e a partir dali ela ganhou liberdade. Nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Se não tivermos consciência do que ele está aí para fazer para nós, para fazer através de nós, para fazer conosco, não vamos ativá-lo. Não vamos ter coragem, não vamos ter ousadia. Escreva o ato profético. Tenho ajuda sobrenatural nas minhas orações. Serei mais ousado. E realmente utilize o poder do Espírito de Deus. Explore, pergunte a ele, Espírito de Deus que mora dentro de mim, como eu posso te explorar, como eu posso te usar mais, como eu posso te conhecer mais, como eu posso acessar ainda mais a sua pessoa e tudo o que o Senhor tem dentro de mim para me oferecer. Vamos juntos orar em espírito de profecia e declaração profética. 1 Coríntios 14:3 nos estimula a fazer isso. Aquele que profetizar estará a ajudar os outros a crescerem no Senhor, consolando-os e encorajando-os. Nós profetizamos que toda a nossa família estará vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor e Salvador ao longo deste ano. Todos vão ler a palavra de Deus, todos vão ter fome e sede de Cristo, vão orar, vão viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Pois este é o ano da consagração, da rendição a Deus e aos seus propósitos. Nós e os nossos filhos seremos usados poderosamente por Deus nesta terra. Nós nos destacaremos com sabedoria e inteligência diante de Deus e dos homens. Seremos honrados aonde formos enviados. A proteção, a instrução, a direção de Deus está conosco a cada dia. Vivemos em paz e em harmonia. As nossas relações humanas são relações maravilhosas e sobrenaturais. O Espírito de Deus está fazendo com que recebamos instrução e força para construir cada sonho e cada propósito que Deus já colocou em nossos corações. Teremos nosso discernimento espiritual aumentado.
seremos supridos pelas riquezas infinitas de Deus e com as bênçãos de Deus não atravessaremos problemas. As bênçãos de Deus estão nos alcançando para nos fazer crescer, avançar e prosperar. Nós e os nossos fomos perdoados por Jesus Cristo, que na cruz do Calvário rasgou todas as acusações que pesavam contra nós e contra a nossa família. Todas as maldições se desfizeram, são interrompidas e paralisadas. Nós declaramos que é chegado o tempo do agir poderoso de Deus para que as bênçãos divinas sejam derramadas em nós e nos nossos. Somos envolvidos pelo poder que ressuscitou Cristo. Todas as áreas das nossas vidas que estão arriadas, derrubadas, em ruínas, elas estão sendo recuperadas, restauradas, levantadas, pois o Espírito de ressurreição está trabalhando em nós, na nossa família, nos nossos relacionamentos, como levantou a Cristo. Deus está nos concedendo oportunidades incríveis, pessoas extraordinárias, trabalhos, negócios, circunstâncias oportunas e favoráveis. O sobrenatural de Deus age e trabalha em todas as áreas das nossas vidas e famílias. Seremos a cada dia mais e mais fortes, mais e mais ousados nessa caminhada com Cristo, acessando a porção dupla do favor e a unção de Deus que quebra todo o jugo. Estamos na época de florescer, de expandir e louvamos e exaltamos a Deus por isso. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Obrigada por aprender mais e mais sobre oração. Queremos praticar. Que o teu Espírito que está dentro de nós seja ativado a cada dia, nos levando a passar tempo contigo, tempo na tua presença, nos levando a orar na mente, nos levando a orar em voz audível quando se fizer necessário, nos fazendo orar em forma que somos assessoradas pelos gemidos inexprimíveis do Teu Espírito Santo. E já te pedimos também que o Senhor faça com que cada um aqui que está orando comigo seja batizado com os dons do Teu Espírito, batizado com fogo, batizado com o dom de orar em línguas estranhas. Que o Senhor também derrame sobre nós e sobre todos que estão aqui nesse grupo os dons da interpretação. Nos ajuda a fazermos como o apóstolo Paulo nos orientou, buscarmos para nós os melhores dons. Visita, Senhor, o nosso lar com os teus dons, com a visitação da tua presença, com a visitação do teu Espírito Santo, que nós possamos ser tomados em línguas estranhas, que nós possamos acessar esses dons para usar para o nosso proveito e para usar para o proveito da tua igreja. Também como igreja, nós usamos o poder do Espírito de Deus, do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Declaramos que estamos debaixo do sangue que nos cobre, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, do sangue que impede a atuação do inimigo. Em oração, nós declaramos que ele seja amarrado, cego, surdo e mudo, que tudo que ele estava fazendo para nos roubar seja completamente impedido. Aquilo que já estava em curso, que seja paralisado e que comece a retroceder. Satanás, ordenamos que você retroceda. Solte a nós, solte os nossos. A palavra de Deus vai imperar, governar, reinar. O reino de Deus é chegado para nós e para os nossos amados. Declaramos fome e sede nas nossas casas, nos nossos familiares de Deus. Declaramos um avivamento e que tudo que estava sendo tirado de nós seja restituído, que seja restituído uma comunhão intensa com Deus, que seja restituído o acesso aos dons do Espírito Santo, que seja restituído a coragem e a ousadia para este povo que está orando e que se chama pelo teu nome, Jesus. Que o Senhor envie os teus anjos trabalhando ao nosso favor, que o Senhor nos ajude a estudarmos a tua palavra e praticarmos a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a chegarmos ao teu trono com ousadia e com confiança. Que o Senhor está ali para trabalhar com a tua graça e o teu poder nas nossas questões. Colocamos diante do Senhor as nossas lutas, o nosso impossível. Colocamos aquilo que não sabemos fazer, aquilo que não sabemos como falar, aquilo que ainda não sabemos como resolver, para que o Senhor venha nos ajudar, para que o Senhor venha nos iluminar, para que o Senhor venha nos dar coragem para ousarmos um dia a mais, que nenhuma pessoa aqui pare no meio do caminho. Em nome de Jesus, derrama sobre o teu povo coragem, energia, fé, alegria, ousadia para continuar resistindo ao mal, para continuar se submetendo a ti e para
entrar mais e mais com profundidade na tua presença em oração. Espírito Santo de Deus, nós dependemos completamente do Senhor. Por favor, se manifesta como até então não tivemos oportunidade de perceber e de conviver com o Senhor. Queremos que o Senhor aumente o nosso acesso à tua pessoa. Aguardamos em ti, em nome de Jesus. Volte no próximo estudo para continuarmos abordando como ora. Que Deus te abençoe muitíssimo. Lembre de ser uma bênção para outras famílias. Aperte o like aí e ore bastante a Deus para ter muitas experiências com Deus.